microfone tá não ouvindo. Dani, tá me ouvindo? É. Oi? Oi, Dani. Tá me ouvindo legal? Calma ainda, acho que deu um probleminha com a câmera. Calma ainda. Acho que deu um probleminha com a câmera, eu vou ligar de novo. Tá. Pronto, acho que agora foi. Você tá me ouvindo? Tô sim. Você tá me ouvindo? Ótimo. Tô ouvindo sim. Oi, gente. Hoje eu tô aqui para entrevistar um autor muito talentoso, autor de As Inteligências Litores, que é associado. Eu buguei aqui. É associado pela Book Designers. Isso O aí. nome dele é Jean Lúcio. E para começar, Jean, conta um pouco de você pro público, como surgiu sua paixão pelos livros. Se apresenta aí para eles. Bem, sou Jean, né? Minha paixão pelos livros surgiu, acho que desde quando era bem pequeno, né? Eu vim de uma família que lia bastante. Meus pais sempre liam comigo, né? Meu pai lia para mim antes de dormir. A gente é uma família cristã, a gente lia bastante a Bíblia. Então, minhas primeiras memórias com meus pais sempre tem algum livro envolvido, né? Em geral, a Bíblia é algum livro bíblico. Mas, além disso, meus pais tinham uma biblioteca em casa, né? E era divertido, né? Pegar alguns livros, muitos tinham muitas ilustrações, ficava folheando, até que aquilo que era só interesse infantil, à medida que eu fui crescendo, né? Fui me apaixonando, né? Por ler e depois por escrever, né? Bem depois Ah, por escrever, mas primeiro só por ler. muito Basicamente foi legal. assim. Muito legal que a sua família te apoiou desde cedo, que você tinha a biblioteca e que você gostava bastante de É assim. livros ilustrados. Aliás, o seu livro tem umas ilustrações muito bonitas. Ah, obrigado. Na verdade, quando eu comecei a escrever, né? Eu pensei, não vai ter ilustração nenhuma. Aí eu mostrei o manuscrito para um amigo de 10 anos. Aí ele falou, poxa, não tem nenhuma ilustração. Aí eu lembrei de quando eu era criança, né? Poxa, eu gostava muito das ilustrações, né? Tem que conseguir ilustração. Aí que eu fui atrás. Ah, é bem legal, até porque a gente gosta de guardar o livro, né, na estante. É muito bom ter uma ilustração. Muito talentoso seu amigo. Aliás, me fez lembrar de uma amiga minha que também é ilustradora, a Karina, que faz ilustrações lindas. Sim, sim, é ótimo ter amigo ilustrador. É ótimo. Aí vamos para a próxima pergunta? Qual é o livro ou o autor que sempre te tira da ressaca literária? Sabe, quando você lê um livro que você foi consumido por ele e você não consegue nem iniciar outra leitura? Qual autor que te É, tira disso? bem, assim, eu já ouvi falar de ressaca literária, mas se eu for falar para você, eu já senti ressaca literária, eu não tenho certeza se isso já aconteceu comigo, certo? Mas, de fato, às vezes o livro é tão bom, tão bom, tão bom, e você chega no final e você fala, poxa, nunca vou me sentir assim novamente, né? E já aconteceu algumas vezes comigo, mas em geral, eu não vejo aquilo, eu não vou ler mais nada, né? Vou ficar um tempo sem ler por causa disso. Nunca me senti assim. Mas, de tempos em tempos, eu estou sempre relendo os livros de desventuras em série. Porque é tipo uma obsessão. É tipo uma obsessão minha, certo? Sempre, sempre levo comigo na mochila para o trabalho algum livro de desventuras em série, geralmente de Beatrice Leras, ou então a autobiografia não autorizada. Está sempre por perto, né? Então, acho que eles me tiram um pouco
de uma possível ressaca literária que eu por acaso viesse a ter. Ah, é muito legal isso de você falar que você relê os livros de tempos em tempos, porque Desventuras em Série é muito bom mesmo, deixa a gente obcecado. E também achei bem Né? legal que Porque, você não chega a ter a ressaca literária. Queria. é. Nunca acontece, Você né? De fato. Eu acho que esse sentimento poxa, esse livro é fantástico, foi fantástico, né? Eu vou escrever sobre o livro, tipo, uma resenha, uma teoria. Eu acho que o que me tira mais dessa ressaca não é nem um autor ler outro livro, né? É escrever, né? Eu acho que escrever é o que me tira da ressaca literária, digamos assim. Não deixa eu chegar lá, eu acho. Ouviu? Aí, eu vi sim. Foi que deu uma travadinha aqui. E Uhum. quais livros ou autores te inspiram? Acho que essa é uma pergunta que os Bem, ouvintes devem estar querendo bastante saber. com respeito especificamente às inteligências literary, certo? Uhum. Especialmente o começo, os livros de Michael Crichton, me inspiraram bastante. Que foi Jurassic Park, a Esfera, e um livro menos conhecido dele, que é O Enigma de Outro Mundo. Né? São livros de ficção científica, mas não de ficção científica assim, do futurista. Né? Seria algo bem parecido com o que aconteceria se aquilo que esperamos daqui a alguns anos acontecesse em nossa época. Né? A ideia da maior parte do livro de Michael Crichton são assim. E a parte de ficção Interessante. que me atraiu bastante. Travou, eu acho. Que eu falei? Tá me ouvindo? Acho que voltou. Voltou, só no telefone. Aí o nome do autor é Mark Hillington. Tô anotando aqui Michael pra Crichton ler depois, que eu ainda não conhecia ele. é o autor de Jurassic Park. O livro Jurassic Park, o livro de Ah, Esfera. sim, verdade. Jurassic Park é inspirado em um livro, né? Sim, com certeza. E o livro, como sempre, é muito melhor, né? Como quase sempre. É muito melhor. Acho que vou dar ele depois pra minha mãe, então. Ela é viciada em Jurassic Park. Não, é fantástico. São dois livros escritos por ele. É o Jurassic Park e O Mundo Perdido. Os outros filmes não foi escrito por ele, não. Não é inspirado nos livros dele. Mas especialmente o Jurassic Park é muito bom. Muito bom. Ah, legal, gostei da dica. Um bom autor, que bom que você se inspira nele. Sim. A parte de ação dele também, que também eu me inspirei bastante, porque o Mark Crichton, ele sabe escrever não apenas ficção, mas cenas de ação muito boas. E eu acho fundamental. Eu me empolgo bastante com cenas escritas de ação. E ele escrevia, ele já morreu. Oi? Ele escrevia muito bem, porque ele já morreu. É uma pena, né? Os É. escritores bons podiam viver pra sempre pra continuar escrevendo pra gente. A meta é essa. Aliás, por falar em escritor bom, você é um ótimo escritor. E eu queria perguntar assim, qual dos personagens que você criou, que são todos ótimos, você gostaria de trazer pra realidade? Essa é uma pergunta Tipo assim, se difícil. você pudesse. Oi? Especialmente, é uma pergunta difícil, especialmente porque os personagens principais, de certa forma, são inspirados em mim, certo? Em aspectos minúsculos, né? Mas eu acho que o personagem que eu mais gostaria de conhecer como pessoa é Jonathan, né? Que é não é um O das narrador, múltiplas mas personalidades. exatamente, Ah, ele é muito exatamente. interessante. Aliás, ele foi É, elogiado em resenha, né? É um ótimo personagem. Ele me lembra um pouco essa, aquele filme Fragmentado. sim, é verdade. Eu comecei a escrever as ideias originais de Matt Little, certo? Na época se chamava Matt Little e as Múltiplas Inteligências. Os primeiros rascunhos, faz mais de 10 anos que eu comecei a escrever.
Então foi antes do lançamento desse filme. Acho que foi antes, faz mais de 11 anos. Faz mais de 11 anos que eu comecei. E aí foi antes do lançamento de Fragmentado, né? Foi bem antes. Aí eu lembro que quando eu fui assistir Fragmentado, eu falei, não acredito que roubaram minha ideia. E minha esposa falou, tá vendo? Você foi demorar de publicar? Ah, mas mesmo assim o Jonathan tem uma originalidade muito grande que diferencia ele. É só que eu lembrei assim por causa Sim. dos dois personagens terem a múltipla personalidade. Sim. É E verdade, é fora verdade. escrever, quais são seus outros hobbies? Olha, eu gosto muito de board game, jogo de tabuleiro. Ler, claro, né? E gosto de assistir alguns animes bem específicos. Também alguns filmes bem específicos. E basicamente é isso. Ler, escrever, assistir. E fazer Você falou teorias que. sobre livros. Aham. Fazer teorias sobre desventuras em série. Esse eu acho que é um dos hobbies principais. Ai, são ótimas teorias e vale a pena assistir Beatriz está viva. Aí, você falou que gosta de animes. Qual o seu anime favorito? Ah, essa é uma grande pergunta. No momento, há um anime chamado Eraser. É um anime de 12 episódios. Que tem disponível até na Netflix. Já assisti ele 5 vezes. Assisti 5 vezes. Não é muito conhecido. Né? Como eu falei, eu sou um otaku de nicho, né? Bem específico. Então, é bem psicológico. Né? Um anime bem psicológico, envolve viagens no tempo, mas fala basicamente sobre abuso infantil. É um anime sensacional. Assisti 5 vezes. 5 vezes. Recomendo muito. Ah, parece muito bom. A gente tá recebendo aqui uma pergunta que é: Sim. e esse é o seu primeiro livro? Ou Este é o você meu tem primeiro livro. outros? Eu tenho, como eu falei, a ideia original de As Inteligências Líquidas surgiu há cerca de 10 anos, certo? Então, os primeiros rascunhos viraram um livro. Certo? Viraram o que eu imprimi para os familiares, os amigos. E conta uma história um pouco diferente, uma narração diferente. Né? Na época, eu não conhecia, não tinha lido tanto quanto li ultimamente, né? Então, não estava tão bom ainda. Precisava ser bem polido. E aí, pode-se considerar que esse foi meu primeiro livro, né? Os rascunhos originais das inteligências. E agora, que eu peguei aquela ideia original de 10 anos atrás e montei o livro de verdade. Agora, oficial, ISBN, com ficha criptográfica. Vou tentar concorrer no Prêmio Jabuti. Agora é um livro mesmo. Então, é o Ah, meu tem primeiro grande livro. chance E de não, ganhar. tomara. Tem sim. É um livro muito bom, gente. E realmente, como ele disse, é um bem diferente essa temática, bem interessante. Já fez referência a algum hobby seu em algum personagem? Sim, com certeza. Tanto em personagens, tanto em acontecimentos. Né? A parte mesmo de... A ideia original, lá há 10 anos atrás, eu me lembro que eu estava... Um dos meus hobbies, como eu falei, é assistir séries, né? Eu Aham. estava assistindo bastante 2 séries. Era Prison Break e 24 Horas. Então, toda a ambientação no mundo de espionagem, de certa forma, a inspiração veio principalmente da série 24 Horas que eu estava assistindo na época, né? E a parte de escape, né? Escapar dos locais difíceis, veio de dois hobbies meus, um envolvendo leitura e outro também assistir série. A parte de Violet de Baudelaire, de Desventuras em Série, né? Que ela consegue fazer invenções e escapar dos locais, muitas vezes. E de Prison Break, que o personagem principal, o Mark Scofield, também tem essa mesma habilidade. Né? Então, várias situações que os personagens passam
né, foram inspiradas nesses dois conteúdos que eu gosto bastante, né? Eu não Ai, duas consegui, séries infelizmente, ótimas. os jogos de tabuleiro. Não consegui inserir os jogos de tabuleiro, né? Gostaria. Até planejei alguns rascunhos, né? De um livro envolvendo jogos de tabuleiro, mas ainda não consegui sair do rascunho. Né? Mas um dia Ah, qualquer dia, quando você lançar, já envia pra gente poder estar lendo, viu? talvez Porque eu consiga. aí, esse livro que você faria envolvendo jogos de tabuleiro seria algo tipo Jumanji ou Zatura? Não, eu planejava algo envolvendo não entrar no mundo dos jogos de tabuleiro, mas algo envolvendo estratégias comuns em jogos de tabuleiro, aplicando-se, né, em situações da vida real. A ideia era essa. Né? Ah, achei bem Seria legal, bem alguém interessante. alguém que Bem tem esse hobby, interessante. colocado em Ah, bem, situações em que ele precisa aquilo que ele aprendeu na vida. Né? A ideia seria essa. bem interessante. Afinal, é uma coisa do dia a dia. É muito legal quando o autor faz isso, né? E, aliás, é uma coisa bem legal de se inserir. Eu lembro de Tomara uma que série, Riverdale, sim. que inseriu RPG na trama dela, na terceira temporada. Eu não assisti, não assisti. Não? Por mim. Ah, indico até a quarta temporada só. Depois ficou meio bagunçado. Aí conta pra gente um pouco de como surgiu a sua paixão pela escrita. Você já falou sobre que quando você era pequeno seus pais liam com você, da biblioteca. Mas conta assim, como você começou a escrever mesmo? Como eu comecei a escrever. Então, me escutando? Oi? Oi? Tá me escutando? Desculpa, é que travou, Uma não deu travada pra aí. ouvir. Tá me escutando agora? Agora eu tô. Beleza. Então, no ensino médio, especialmente no ensino médio, né? Eu tive a disciplina de redação. Né? Um professor muito bom de redação. E ele ensinava técnicas muito boas, muito boas. E ele escolhia as melhores redações da turma para então, Oi? por algum motivo, meu professor de redação ensinava várias técnicas de redação e ele expunha as melhores redações para a sala toda. Então, por algum motivo, as minhas redações sempre eram escolhidas, né, por ele. Né? Então, comecei a achar, rapaz, eu acho que eu sei escrever bem. E Ah, aí, legal que ele fazia isso, né? Pra aumentar a autoconfiança de vocês. E reconhecer talentos. é verdade, é verdade. E aí, comecei a tentar escrever, né, como uma forma de diversão, escrever mais, né, textos curtos, mas escrever um romance. Quando eu terminei o terceiro ano, comecei, né, fui fazer curso técnico, fui fazer a habilitação, prova de habilitação para tirar motorista, e comecei a escrever em casa. E à medida que eu mas para tirar a habilitação, eu tive que fazer 3 vezes, certo? Então, dirigir não era muito meu ponto forte. Eu Ah, tive mas que é mesmo uma coisa repetir. complicada, né? Principalmente a baliza. Dizem que sempre acontece alguma coisa. Pois é. E ao momento que eu estava fazendo a aula prática, perdi a prova prática e tive que fazer a prova teórica novamente. A prova não, as aulas teóricas todas novamente. E eu já sabia de tudo, né? A parte teórica eu consegui muito fácil. Aí, enquanto estavam lá dando a aula teórica, eu, tipo, abstraía da aula teórica e começava a escrever. Comecei a escrever na aula teórica todo lá. E aí, adiantei bastante, né? Dos rascunhos iniciais. Depois eu passei no concurso público, teve a curso de formação do curso que eu passei, né? Já sabia de tudo. Aí, enquanto estava lá dando a aula, escrevendo, meus colegas achavam que eu estava
fazendo anotações da aula, né? Mais que nada no livro. Escrevendo. Não me orgulho disso, certo? Não incentivo ninguém a fazer isso. Preste atenção às suas aulas, certo? Mas é que é uma tentação mesmo, né? Parece que a inspiração sempre vem no momento que a gente não pode estar escrevendo. É verdade. Exatamente isso aí, né? E foi assim que o prazer de escrever, para me livrar do tédio, né? Nesses momentos, que aflorou como nunca, né? E as ideias vinham, né? As ideias vinham tipo uma chuva, né? Assim, puxa, que legal. Aí começava a escrever, não posso deixar esquecer isso. Era tudo na mão, né? E aí foi indo, e acabou resultando aí nisso aí. Ah, resultou muito bem. Uma coisa muito boa essa sua chuva de ideias. Aí, assim, qual gênero você tem mais facilidade para escrever? Você estava falando agora de toda a sua trajetória e eu queria saber isso. Sim, essa também é uma pergunta difícil. Se você me perguntar qual é o gênero que eu mais tenho facilidade de escrever, é drama. Eu tenho mais facilidade de escrever coisas tristes. Só que eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto. É aquele meme, né? As pessoas acham que o escritor, ele adora matar personagens, adora maltratar eles. Na verdade, a gente fica com peso na consciência. Nem me fale, né? Quando você chegar numa certa parte aí, você vai me falar o que você achou, né? Sobre isso que você acabou de dizer. Mas eu acho que a capacidade de escrever coisas tristes. Triste, uma história toda triste. Tanto que na próxima acho que eu vou ver nesse caminho aí para ver o que é que sai. Em geral, eu não gosto. Para mim é fácil, mas eu não gosto. Mas eu vou tentar para ver se sai algo triste, mais edificante, talvez. Agora, o que eu tenho mais prazer de escrever, né? Nem o que eu tenho mais facilidade, o que eu tenho mais prazer de escrever é justamente mistérios policiais, mistérios em que o leitor, precisa ir deduzindo o que vai acontecer. Também eu gosto de usar muito você. Oi? É uma forma de mistério, certo? Baseado em foreshadowing. O que é o foreshadowing? Você planeja a história toda e dá pequenas dicas do que vai acontecer no final. Esse tipo, eu amo esse tipo de narrativa. Então eu tento escrever assim, apesar de não ser nada fácil, né? Aquela coisa, né? O livro bem fechadinho. Quando a pessoa para de ler o livro, ela sabe que tudo fez sentido. Ela pode não ter notado, mas tudo estava lá. Eu amo isso, né? E o que eu tenho mais prazer de escrever é assim, apesar de ser muito mais difícil do que só escrever drama. Aí a gente está recebendo uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a live, que é o Carlos e a Priscila Rodrigues. Aliás, oi, gente. Um beijo para vocês por estarem assistindo. Obrigada. Muito obrigado. Aí eles estão perguntando assim, como incentivar os jovens a se interessarem pela leitura nos dias de hoje, que está cada vez mais vidrados nas redes sociais. O que você acha assim que a gente poderia estar passando de dica para eles? Eu não sei se eles são pais, certo? Oi? Eu não sei se é o casal aí, eles são pais, se ele tem filhos. Tá me vendo? Eu acho Eles que são casal, falando por experiência própria, eu como filho, né, posso dizer que fez grande diferença para mim foi meus pais lerem para mim, e lerem comigo depois que eu aprendi a ler, né? E ler livros físicos, certo? E de acordo com a idade, né? Com bastante ilustrações quando você é mais jovem e depois vai avançando, né? E ler livros que tem a ver que a criança ou adolescente goste de fato, né? Goste de fato. Porque algo que eu digo que me fez desgostar da leitura logo no primário, no ginásio, me fez desgostar, que a escola mandava eu ler, né? Eram coisas hoje em dia, certo? Eu releio o que a escola mandava ler naquela época, hoje, com 30 e poucos anos, eu gosto. Mas com 12, não. Entendeu? Você tem que dar para a criança, para o adolescente, conteúdo.
tipo de livro que vai mais atrair ela naquela faixa etária. Então, eu acho que eu consegui explicar o que eu quiser, né? Os pais lerem com os filhos e, Acho, de acordo acho com que o o que que eles você quis quiserem. passar é assim, né? Que tem que ser um hábito dentro de casa para a criança, não pode ser estranho que tem aquilo. Sim, Tem que ser uma exatamente. coisa normal, não parece uma coisa chata que é fora do dia a dia dela. É Com isso? certeza. Porque, ó, as crianças gostam de ler. Mesmo quando eles estão nas redes sociais, em geral, claro, agora com o Instagram, mais fotos, né? Mas logo quando começou as redes sociais, era mais texto. Era mais texto. Elas estavam lendo, só que elas estavam lendo na internet. Então, elas gostam de ler, só que gostam de ler aquilo que elas gostam. Então, você tem que dar para elas um livro físico que ela gosta. E ler com elas, né? Aí, assim, voltando um pouquinho ao nosso assunto anterior, você falou o tema que você mais tem facilidade para escrever é o gênero. Agora, a gente quer saber o que você não escreve de jeito nenhum e o que você tem mais Ah, dificuldade. ó, por convicções religiosas, não escrevo nada pornográfico. Nada, 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 nada. Nada. Certo? Convicções religiosas, cristão, nada pornográfico. E também, pode parecer uma contradição, eu também não escrevo nada religioso. Por quê? Porque nada que assim que seja para vender, que seja para o público, né? Porque minha consciência não permite eu usar o que eu aprendi da Bíblia para me promover. Minha consciência não permite, entendeu? Não permite. Então, eu nunca vou escrever um livro religioso para vender, para destacar, um bíblico, uma coisa. Mas escrever um livro para se publicar, minha consciência não permite. Para mim, eu estaria fazendo um uso errado do nome de Deus, né? Então, esses Tá são os dois certo. estilos que eu não. Ah, é bem legal que você tenha ideais que você se prenda fortemente a eles. Aí, aí na próxima pergunta. Como é o seu processo de escrita, assim? Conta pra gente um pouquinho como funciona, se você faz algum tipo de ritual de escrita. Porque, tipo, tem gente que escreve ouvindo música, tem gente que antes de escrever vê foto, alguma coisa. Como é o seu ritual de escrita? Bem, quando eu tenho que, de preferência, certo? Isso em algum momento meio tedioso, certo? Que nem nas aulas lá. Né? Então, se for uma fila de trânsito, hoje eu escrevo no celular também. Né? Se for uma fila no trânsito, no hospital, uma fila de algo comercial que eu preciso resolver, não sei porquê, rapidamente vem de ideia. Aí eu pego o celular e começo a escrever. Se eu estou no trânsito para o trabalho, também, meio tedioso, começo a escrever. Então, acho que o que mais me estimula a escrever é o tédio, né? Então, eu tenho que Ah, procurar você momentos consegue. tediosos para escrever. É uma qualidade, você consegue converter uma coisa ruim em uma coisa boa, em algo É verdade. produtivo. Um Agora, o momento. processo de estruturar a história, né? De estruturar a história, eu tento, em primeiro lugar, pensar no personagem. Não sei se você, até onde você já chegou aí na leitura da inteligência líquida, mas cada personagem, ele pode não ter uma grande cena planando toda a vida dele, tudo o que aconteceu, certo? Mas, para mim, é importante, eu como autor, saber essas coisas. Porque, em geral, eu imagino as cenas, certo? E os personagens que estão lá. E aí, como eu sei como cada personagem, o que ele já passou na vida dele, fictícia, a forma dele pensar, então, os diálogos e o que eles vão fazer ou deixar de fazer, o que eles vão sentir, já vem muito naturalmente. Porque eu, tipo, me coloco no lugar deles, porque eu já os conheço. Então, é dessa forma que eu tento escrever. Me concentro primeiro em estabelecer história de vida, a identidade de cada personagem, a forma dele pensar. E aí depois vou pensando em cenas. Cenas, em cenas, em cenas, e depois amarrando com o roteiro. Assim que eu gosto de escrever. Ah, parece ser um jeito muito bom de escrever. Na verdade, eu também faço isso. É porque assim, né, a gente acaba percebendo
o ponto que o personagem tem que estar na história, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que faz sentido pra ele. A gente não acaba mentindo pro personagem, tipo, um personagem nunca mataria. Aí a gente coloca o personagem pra matar outro do nada. Isso pode até ser feito, mas para um personagem agir contrário a como ele é necessário todo um arco de progressão de personagem, né? Desenvolvimento de personagem. Então, Então. personagem... E é até interessante botar um personagem numa situação que ele é tipo, obrigado a fazer algo que ele nunca faria. Então, mas para você chegar lá, tem que ter todo um arco dramático. Essa parte do drama eu entendo, certo? A parte que eu tem que ter aquela coisa meio que... Até como assim, alguém que assiste anime, você deve coisar, né? Aquela coisa, o arco do personagem, o desenvolvimento dele, onde ele começou e o que aconteceu até ele chegar no fim, que vai justificar tudo aquilo que aconteceu com ele. Exatamente. E também, eu acho muito importante, falando ainda sobre a escrita, é você entender o tipo de narração que você quer fazer. É o tipo de narração. Eu gosto muito de narração de personagem. Ou seja, um personagem que está narrando do ponto de vista dele o que está acontecendo. Eu acho mais desafiador, né? Mas eu acho que o resultado final é muito melhor. Muito melhor. Quando eu escrevo em terceira pessoa, que também já escrevi, às vezes a gente fica se perguntando por que que aquela cena está sendo mostrada e aquela outra cena não. Então, é tipo uma... Eu acho, às vezes, que o autor está trapaceando com o leitor, né? Porque ele deixa de dar informações só porque não quer dar. Mas quando você coloca um personagem para dar a voz à narração, então você cria todo um motivo para o personagem falar daquela forma, deixar de falar porque ele quer, porque ele não quer, né? Então, não é uma trapaça do autor com o público, né? É só Mas você o acha que não personagem pode ser que uma tá trapaça usando... porque o personagem ele pode contar só aquilo que ele quer? Tipo, a gente não sabe se uma o Lemon trapaça, Snicket mas é sincero com a gente. você joga a Eu culpa no acho que personagem, não você. eu acho assim, que de todo jeito acaba sendo mostrado o que a gente quer passar pro leitor. Eu gosto muito do primeira pessoa, inclusive o seu livro tá ótimo. Mas, tipo assim, eu acho que no terceira pessoa tem a vantagem da gente poder explorar outros pontos de vista. Tipo, ver uma cena do vilão que a gente não veria no ponto de vista dele. A gente só veria no ponto de vista dos heróis e às vezes nem veria aquela cena dele. Sim, tem essa grande vantagem da escrever em terceira pessoa, certo? Que em As Inteligências Líquidas eu achei um mecanismo, né, de conseguir juntar o melhor dos dois mundos. Tá vendo? Ele disse que o livro dele era bem diferente, gente. E é muito legal isso mesmo, de ter juntado lá as coisas nas pistas pra gente poder ver o ponto de vista de outro personagem que a gente não conseguiria ver normalmente. Eu gostei. E da narração principal também. E o próprio narrador assim, tem, por um motivo justificável, certo? No enredo, e todos os motivos são justificáveis, acesso a informações de outros personagens, né? Então, só lendo para vocês entenderem direito aí do que é que eu estou falando. Aí, conta um pouco mais sobre os seus livros, que já perguntaram assim, você pretende lançar mais livros? Eu pretendo livros menores, porque uma coisa que eu aprendi como autor de primeira viagem, né, é que livro grande é bom para o leitor, mas péssimo para o autor. Porque é mais difícil de vender, é mais difícil de achar gente para querer ler, certo? Mas o que eu pretendo fazer? Eu vou tentar escrever livros menores, talvez livros de contos, como eu falei, né? Mistérios policiais é algo que me atrai bastante. Eu vou tentar escrever algo nesse estilo aí, né? Mistérios policiais, tipo o livro de Agatha Christie, de Sir Arthur Conan Doyle, mais na época moderna.
e retratando mais o meu ponto de vista sobre o mundo, né? Espero que funcione também. E assim, e você está sendo assessoriado, né? Assessoriado agora, pela Book Designers. O que você está achando, assim, do serviço deles? Você indica para O outras serviço pessoas? de vocês é ótimo, o serviço de vocês é ótimo, né? Eu não conhecia nada aí do mundo digital, nada assim da parte de redes sociais. Péssimo parte de redes sociais, parte de divulgação. Não sabia nada. E a Designer Books, né? Tá ajudando muito nesse aspecto aí, né? Especialmente na pessoa da Daniela aí, que é a CEO da Designer Books, né? E realmente eu estou gostando bastante, né? Se não fosse ela, eu não estaria aqui falando com vocês, né? Em primeiro lugar. E também meu livro ia ser só mais um livro que ia distribuir só para meus colegas, só para meu pai e minha mãe. Meu pai, pelo menos aí, né? Minha mãe não. Só meu pai, galera. Mas pelo menos para outras pessoas que escrevi, né? Porque ser um autor autopublicado no Brasil é realmente muito difícil. Porque isso aí para fazer o livro ser conhecido pelas pessoas. Porque livro em si no Brasil já é complicado, né? Atualmente, ainda bem que os que gostam de ler estão se unindo, por assim dizer, das redes sociais. E aí é mais fácil, né? Os novos autores têm acesso, mas para isso precisam de ajuda, né? Então, eu não tenho muito tempo para me inteirar sobre como fazer isso. E a Designer Books aí, a Daniela, tem conseguido me ajudar bastante a promover meu livro aí. Muito obrigado por falando isso. Nós que agradecemos pela chance de trabalhar com um livro como o seu, que é muito bom e, como você mesmo disse, ele é único. Ele é diferente de tudo e merece todo o destaque no mercado. Obrigado. Sim. Aí a gente também queria saber qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando você escreveu o livro. As inteligências litores, assim, qual foi a coisa mais difícil para você? Você quer saber de escrever ou de publicar? São duas coisas De diferentes. escrever. Processo de escrita, propriamente dito, né? Então, o processo de escrita, como eu falei, por algum motivo foi uma chuva de ideias. O processo de escrita, há 10 anos atrás, os rascunhos iniciais, foi fácil, incrivelmente fácil, né? Incrivelmente fácil. Agora, as inteligências líquidas, que é a versão moderna, a versão valendo, né? Foi difícil por um motivo. Eu queria escrever em inglês. Não sei porquê, na verdade eu sei porquê. Eu estava desacreditado um pouco com o público brasileiro e as teorias de desenvolvedoras em série eu publico originalmente em inglês, certo? No site Dark Avenue 667. E teve um tipo concurso literário em um ano em que eu escrevi uma fanfic e eu fiquei em segundo lugar. Em segundo lugar. Eu falei, não, no ano que vem eu vou... Aí peguei esses rascunhos... Oi? Peguei esses... Acho que tá travando. Antigos. Oi? O que eu falei, né? Eu decidi publicar na Dark Avenue 667, o site em inglês, que é onde eu publico as teorias de desenvolvedoras em série. E aí eu decidi publicar lá porque no ano anterior eu tinha participado de um concurso literário em que eu fiquei em segundo lugar, né? Aí eu falei, ó, no ano que vem eu vou tentar ganhar o primeiro lugar. Aí que surgiu as inteligências líquidas. Eu peguei os rascunhos de 10 anos atrás e aí consertei, modifiquei, traduzi, quer dizer, traduzi não, escrevi em inglês, porque tive que reescrever tudo. Aí esse processo de escrever em inglês foi muito difícil, né? Que eu ainda estou estudando inglês, né? Até me ajudou a aprimorar o inglês, sabe? A verdade foi essa. Aí escrevi tudo em inglês, aí recebi ótimas críticas, certo? E terminei de escrever lá tudo em inglês. Essa parte de escrever em inglês foi muito difícil. Agora, mais difícil foi traduzir do inglês para o português novamente. Porque já tinha escrito tudo, tive que traduzir para o português. Aí traduzi todo para o português. Aí depois revisar
encontrar pessoas para revisar, encontrar pessoas para depois diagramar. Eu tive que aprender a diagramar. Eu já estou entrando na parte de publicação, né? E depois para escrever novamente em inglês, porque à medida que eu estava corrigindo na tradução, né, eu percebi pontos de melhoria. E aí alterei a história novamente, quando traduzi do inglês, o original do inglês para o português. E então eu queria lançar em inglês também, aí tive que retraduzir para inglês o que eu já tinha traduzido para português. Então essa foi a parte mais difícil dessa Como versão a gente, nova aí das inteligências. assim, a gente pode ver que é um processo que deu muito trabalho para você. Como você reage quando as pessoas criticam o seu trabalho? Quando tem uma crítica construtiva, positiva, negativa? Fala aí pra gente. Eu gosto muito porque, em primeiro lugar, quer dizer que a pessoa leu, né? A pessoa que critica, ela leu. Eu já estou contente demais que ela tenha lido, né? Muito contente, né? Então, eu já fico muito contente que a pessoa faz a crítica, seja positiva ou negativa, né? Quem mais me fez críticas construtivas, ou seja, críticas que eu precisava consertar coisas, foi justamente o revisor. Eu traduzi, né, para português e contratei um revisor para revisar a parte de português, a parte da gramática. E ele, por espontânea vontade, além de revisar a parte ortográfica, ainda foi fazendo críticas mesmo, dizendo, ele fez como além do próprio read, né, a revisão, ele também fez uma leitura crítica. E eu amei, ainda mais que porque estava na parte ainda estava para publicar, ainda ia publicar. Muitas das ideias que ele disse, olha, isso aqui não está muito bom, isso aqui está ofensivo, né? Isso aqui está contraditório. Muitas das coisas que ele viu, eu corrigi, né? Corrigi, a tempo de conseguir publicar uma versão bem mais refinada da história. E eu estou muito a favor das críticas. Uma coisa boa de quem se autopublica é que fazer novas edições é mais fácil, né? Então, se vierem críticas referentes aí à ortografia, referente ao científico, vou analisar cada crítica, né? E dá tempo de corrigir e lançar uma segunda edição, né? A vantagem da autopublicação é essa, né? Você consegue fazer revisões ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Mas, por enquanto, por incrível que pareça, depois que eu publiquei, todas as críticas foram positivas, né? Todo mundo que leu gostou bastante. E só de ler já estou contente. O pessoal ler já estou contente. Imagine quando lê e elogia, né? Eu fico mais contente ainda. Então, conta pra gente também assim. Você falou que faz fanfic. Você tem elas publicadas em algum outro lugar? Onde elas estão? Onde as pessoas podem encontrá-las para lerem? Em inglês, eu tenho publicado lá no site Dark Venom 667, em inglês, né? Em português, essa fanfic que eu escrevi, para mim claro, eu sou autor, sou suspeito, né? Mas é uma das melhores fanfics de leitores em série já escritas, do meu ponto de vista. Mas em É português, muito boa mesmo, gente. Eu estou lançando no Instagram, né? Estou lançando no Instagram em português. Então é só acompanhar no Instagram que vocês vão acompanhando a história. O nome é Desatando o Meu Nó Silencioso, né? Desatando o Nó Silencioso. E como eu falei que eu tinha facilidade em escrever drama, então é uma história bem dramática, né? Então pode esperar pegar seus Realmente, você escreve drama muito bem. Mas dá uma dó dos personagens, gente. Dá uma dó deles. Dá uma dó. Os coitados têm sorte de sair vivo. Os que saem. Nem sempre sair vivo é a melhor coisa. Tem histórias em que morrer é melhor. Oi, acho que deu uma travadinha. Estou dizendo que tem algumas histórias em que a morte seria preferível ao final que o personagem tem. Realmente. Já teve algum momento que você pensou em parar, desistir? Assim, de escrever, de publicar? Sim. Né? Teve momentos que
pensei em parar e teve momentos que eu de fato parei, né? De fato parei. Desisti, achei que não tinha como meus livros serem conhecidos, o livro ser conhecido, né? Fiquei pensando se as pessoas que eu conheço não estão lendo, né? Mais outras pessoas, né? Então, passei um tempo sem escrever nada, né? Anos sem escrever nada. Eu só voltei a escrever, e nem foi histórias, né? Foi as teorias, há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Depois de se escrever a fanfic, e aí que reativou a minha vontade de escrever mesmo novamente, né? Então, mas eu passei anos, muitos anos sem escrever nada. Sem escrever nada. Mas agora voltou à vontade novamente, né? Ainda bem que o momento que de fato você parou, ele passou, né? E você reativou isso e voltou a escrever. Porque Sim, senão a gente ainda não bem. teria as inteligências literárias para ler, não teria o match. Aliás, Não gostei que teria. ele é o Lucas Marvel. Como é que é? Aliás, gostei do ator que faz ele. Você escolheu muito bem. Ah, sim, o ator, sim. Eu já sabia, quando você me perguntou, né, qual ator parecido com ele, eu já sabia porque lá na Dark Venus já tinham me perguntado isso. Aí eu já sabia, olha, se algum dia virar filme, né, e for antes do personagem aí ficar velho demais, né, tentar chamar ele para o ator, né, chamar ele para fazer o filme. E a princesa, quem você acha que faria ela? Não A querer princesa revelar Rapunzel. mais detalhes pro público sobre quem é ela, então não vou falar o nome. Quem você acha que faria ela? Não, pode falar, Darly, tá na sinopse. Darlene Ah, é Doriane. verdade. Ela, eu não sei. Eu ainda não pensei em quem faria Darly, porque Darly precisa ser alguém que não é bonita demais, que é meio estranha, que é meio atípica, certo? Tem que ser uma personagem que seja jovem, né? Então, é difícil encontrar atores, atrizes que se enquadrem em como eu visualizo Darly, né? Em como eu visualizo Darly. Então, Darly não é uma princesa típica, né? É uma princesa totalmente atípica, né? Então, é difícil pensar uma Você já atriz. pensou Como na eu... atriz que fazia a Anne, que era pá do Lucas na série? Eu imaginei muito ela. Pode ser, eu só achei... eu não assisti N com né? Mas pode ser. Eu acho que ainda não, acho que N é ainda muito bonitinha pra mim. Tem que ser alguém mais... Mas eu vou deixar pro quem escolheu o elenco, né? Fazer a escolha de atores, né? É, tem que deixar uns Diretor escolhidos de... pra eles. Mas, ó, gente, fica a dica, hein? Faz um filme aí pra gente, uma série. Eu acho que uma série seria melhor que um filme porque ia caber melhor a história, porque é muito detalhe. Eu já fui pensando sobre isso. A experiência Literally, o ideal para mim, se fosse mudar para outra mídia, algum dia, seria uma minissérie. Não seria nem uma série com muitos e muitos episódios, né? Mas talvez uma minissérie com 3 episódios ou 4. Né? Eu acho que seria o ideal, para não ficar longo demais, nem curto demais. Acho que 3, 4 episódios dá para contar a história. Apesar de que eu acho que colocar em outra mídia talvez tenha alguns desafios, porque boa parte do legal da história é você estar ali investigando junto com os personagens, né? Você está tentando, como leitor, deduzir o que está acontecendo, né? É uma experiência similar que eu quis imitar, de certa forma, a experiência que eu tive ao ler Desventuras em Série. E, claro, é possível fazer, como foi feito a série da Netflix, Desventuras em Série, mas não dá a mesma sensação, né, ao leitor. É uma sensação diferente. Você assistir uma série e você ler um livro que tenha essa temática. Assim, a gente soube que um personagem, o Jonathan, fez muito sucesso, né? Pela uma resenha. E a pessoa até falou que queria ver mais dele. Você pretende fazer spin-offs dos personagens ou uma continuação, quem sabe? Não, nunca. Porque qualquer coisa que eu diga mais vai estragar esse aí. Porque, apesar de ser uma história fechada,
certo? Cabe ao leitor deduzir algumas coisas, certo? Se eu fizesse qualquer continuação, poderia estragar a experiência desse livro, certo? Então, não vai ter continuação. A continuação já está dentro do próprio livro. A verdade é essa. Então, as partes Z, né, que é as partes introdutórias de cada parte do livro, contam tipo um spin-off, o que aconteceu algum tempo depois, né? Então, a continuação da história principal já está no próprio livro. Então, se eu contar qualquer coisa a mais, na minha imaginação, claro, tem tudo o que aconteceu depois. Mas se eu contar alguma coisa a mais, vai estragar a experiência, então não vou fazer isso não. É aquela coisa, né? Para enquanto tá bom. Para enquanto tá bom. Para enquanto tá bom. As pessoas têm muito isso com série, né? Que depois da terceira temporada normalmente desanda um pouquinho. Sim, com certeza. E assim, para finalizar, você tem algum conselho para novos autores que estejam começando? É difícil, certo? Porque eu também estou começando. Pronto, eu tenho um conselho. Contrate a Designer Book, né? Contrate aí. Ela vai te dar uma assessoria. Olha aí, gente. Eu disse que ele sabe das coisas, não disse? Mas, falando sobre autores autopublicados, eu posso dar alguns conselhos que eu pude aprender com a própria experiência. E se tivesse alguém para me dar esse conselho, eu teria gostado bastante, né? Então, estude bastante a respeito de diagramação, certo? Diagramação do livro, se você vai se autopublicar, porque você vai economizar bastante nisso aí, em você se autodiagramando. Pessoas, quando você contrata alguém para diagramar por você, vai cobrar muito caro por um serviço que você mesmo pode fazer, não é muito difícil, né? É melhor você investir o dinheiro que você ia pagar para alguém fazer a diagramação, você pagar para alguém, um capista profissional, fazer a capa. Foi um erro que eu cometi. O ilustrador nem sempre é um bom capista. O meu ilustrador que fez a... Sim. É que eu ia falar, aquela coisa, né? Porque a capa, ela tem todo um conceito. Às vezes a pessoa é editor, mas não sabe aquilo da capa, porque eu como capista posso falar um pouco. A gente pensa nos detalhes, a gente vai pegar o que você quer passar com a ideia e a gente vai montar da maneira que vai passar aquilo, de uma maneira que vai chamar a atenção do leitor. Porque nem sempre resumir a história na capa vai atrair o leitor. Tem que passar aquilo, né? Ai, continua, eu atrapalhei, né? Desculpa. Não, você completou exatamente o que eu queria dizer. E também, falando ainda sobre a capa, né? A menos que você seja excepcional, não confie no seu próprio discernimento no que diz respeito a como fazer a capa. Eu cometi esse erro, certo? Inteligência Litros tem duas capas, uma ruim e uma boa. A boa é que está vendo agora, certo? Mas a ruim foi a que eu planejei. Então, eu achei, logo quando eu planejei, que estava ótima, né? Aí, quando eu botei lá na Dark Venom, lá onde eu publiquei originalmente em inglês, tinha 2 artistas profissionais participando da comunidade, e os 2 foram bem sinceros comigo, que não estava boa, conceitualmente não estava boa, certo? E não estava chamando atenção para a história, nem estava chamativa. E aí eu contratei uma capista da comunidade para fazer a capa, a Tabita, né? Que foi que fez a capa mesmo, né? E para fazer, ela pediu para enviar para ela alguns trechos da história, e ela leu os trechos da história, e aí desenvolveu a arte conceitual e enviou para mim, para poder fazer a aprovação. Foi muito melhor, né? Além de ser uma artista fenomenal, ela também é um artista de desenhar mesmo, e também artista conceitual muito boa, né? Se alguém quiser aí, ó, o contato dela, começa a falar comigo, certo? Ela deixou na capa do meu livro. Também e a Dani aí também é capista, né? Falando de uma concorrente sua, Dani, me desculpa. Tá bom, é um mercado grande, a gente não pode querer só pra gente, tem que dividir. É verdade, é verdade.
É um mercado grande Mas no mundo assim editorial. A gente não é, as pessoas pensam que é muito uma competição, mas tem muito isso de se ajudar uns aos outros. Na sim, é verdade, verdade. dividir. Verdade. Sobre a parte de conteúdo da história, né? Eu, Uhum. é difícil dar dicas para outros autores, porque cada autor tem seu estilo, cada autor tem seu público-alvo, cada autor teve uma história de vida, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que todo autor escreve primeiro para si, né? Para se agradar, para ficar feliz consigo mesmo ao terminar aquela história. Então, eu só posso dizer que novos autores não se autotraiam nesse aspecto, né? Então, não, se possível, não escreva algo só porque está popular, só porque você acha que vai vender, né? Claro, você pode até conseguir vender bastante, mas a que custo, né? A que custo? Então, é, eu acho, do meu ponto de vista, que você priorizar a sua própria satisfação como autor barra leitor, né? Ou seja, você conseguir se divertir lendo e relendo aquilo que você mesmo escreveu, é prioritário, né? Prioritário. Porque depois de alguns anos, depois daqui a 10, 15 anos, você vai poder revisitar aquilo que você escreveu e ter orgulho de você ter escrito aquilo, né? E não vergonha, né? Não vergonha. Poxa, escrevi isso aqui. Então, acho que eu dou esse conselho aí. Talvez esse conselho não te ajude a vender mais, mas te ajude a ser mais feliz. Bem, foi essa a entrevista. Obrigado. Se você quiser estar se despedindo aqui dos telespectadores, as pessoas que acompanharam a gente, pode falar. Sim, muito obrigado a todos vocês terem vindo. E obrigado também a Dani aí pela oportunidade. Espero que vocês fiquem com o meu livro. E me acompanhem na rede social, o Jean Lúcio Autor, no Instagram, né? E o Beto, né? No YouTube. E em tempo você vai encontrar alguma teoria de desventuras em série por lá. Obrigado pela presença, por ter cedido esse tempo para falar com a gente. Bem, gente, e obrigada a vocês também que assistiram. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. E obrigado mesmo por acompanharem, por comentarem, por estarem aqui. Um beijinho com gostinho de brigadeiro e até a próxima! Até a próxima.